Meus irmãos, nós estamos, como de costume, comemorando o mês da família. O mês de maio frequentemente tem sido apontado como mês para que paremos e façamos reflexões acerca da família, daquilo que é de fato a célula máter inicial da sociedade. A primeira instituição que Deus cria é o casamento, antes inclusive da queda do primeiro casal em pecado. E ontem, dia 15 de maio, foi celebrado mundialmente como o Dia Internacional da Família. Foi uma data instituída no ano de 1993 pela ONU, E aí, ano após ano tem sido... Eu vou manter, viu, Tony, a máscara. Eu vou tentar pregar irmãos de máscara, vamos ver se a gente consegue aqui manter o fôlego. E aí, nós temos comemorado, assim, o mês da família. Mas quando a gente comemora o mês da família e falamos sobre família, nós sabemos que é algo complexo, Porque família, para alguns, pode ser... significa lugar de abrigo, de proteção, de amor, de cuidado, de fraternidade, de lealdade. Mas para muitos, família também pode significar lugar de desamparo, de desilusão, de mentiras. O fato é que nós temos na palavra de Deus os princípios norteadores para que haja uma constituição familiar segundo os padrões que Deus estabeleceu. Nós temos inclusive estudado aqui nas quartas-feiras, com o retorno presencial dos nossos encontros, inclusive o Encontro Crescer, que tem acontecido aqui na igreja, o Encontro Crescer Bessa, junto com o Encontro Crescer Tambaú, nas quartas-feiras aqui na igreja, às 19h30, onde temos visto esses princípios basilares que fundamentam a relação familiar. A Bíblia aponta esses princípios não só para a constituição da família, mas também para que essa família se mantenha sob esses princípios, na sua manutenção, para que ela venha a crescer, para que ela venha a frutificar e que venha a honrar a Deus, que seja realmente um ambiente que mostre a glória de Deus para seus filhos, para sua casa e para aqueles que convivem com essas famílias. Mas o fato é, irmãos, que não existe família perfeita. Por mais que tentemos constituir e manter a nossa família com os princípios reguladores da palavra do Senhor, que fluem, emanam sabedoria do alto, daquele que criou a família, nós sabemos que ainda somos pecadores. E nossa família é uma reunião de pecadores. Por isso jamais será perfeita. Mas o que é mais importante quando eu penso em família, para além dos princípios que Deus tem colocado diante de nós para uma constituição familiar, é se de fato pertencemos a uma família, a família de Deus. O que é mais importante, o que mais importa e o que vai direcionar a forma como nós desempenhamos o nosso papel dentro de casa e na sociedade é se nós pertencemos à família de Deus. Eu queria ler com os irmãos um texto que fala sobre isso. Está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versos 1 a 7. Vamos ler a palavra do Senhor? Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também és herdeiro por Deus. Amém? Vamos orar uma vez mais, pedir ao Senhor que possa falar conosco pela sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a tua palavra nos foi lida e nós pedimos ao Senhor que ela possa falar profundamente ao nosso coração, que ela possa despertar a fé daqueles que ainda não creem em Jesus e fortalecer a fé dos irmãos que já têm Jesus como Senhor da vida. Que o Senhor possa, Deus, nos edificar nesta manhã e que a cada palavra lançada seja vinda do teu coração, da tua vontade, Senhor, apesar de quem fala. Toma as nossas vidas, ministra a tua palavra ao nosso coração,
pois assim nós pedimos em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esta é uma carta escrita por Paulo a uma igreja, a igreja dos Gálatas, para falar especificamente sobre um tema que estava constrangendo o apóstolo, ameaçando inclusive a paz da igreja. Era para denunciar o legalismo, que alguns judaizantes estavam pregando à igreja como uma forma de aspiração a um crescimento, um amadurecimento espiritual. É nessa carta que Paulo faz uma defesa da graça de Cristo como sendo suficiente para não apenas nos levar a um relacionamento verdadeiro com Cristo, quando, nascidos mortos em delitos e pecados, recebemos vida juntamente com Cristo, pela graça, somos salvos, mas também para alertar a igreja que, uma vez salvos, nessa busca pelo crescimento, pelo progresso espiritual, eles estavam correndo um risco de regredirem na sua vida com Deus, a partir do momento que eles queriam inserir um retorno à prática da lei, inclusive da lei cerimonial, dos ritos, das festas, dos sacrifícios, a fim de que se mantessem, digamos assim, mais santos e mais aceitáveis a Deus. E Paulo diz, olha, Cristo basta. Uma vez que vocês têm Jesus Cristo, Ele é suficiente, Ele aboliu no seu corpo e na sua obra tudo aquilo que sobre Ele estava escrito, apontando como tipificação daquilo que Ele veio cumprir. E eu gosto sempre de lembrar de uma ilustração, porque esses irmãos que agora estavam crentes em Jesus, eles estavam vendo a realidade da vida, da expressão exata do ser de Deus, que é Jesus, conforme diz Paulo aos Colossenses, aquele que tinha no seu corpo toda a glória do Pai, aquele que, como João, o evangelista, disse logo no início da sua narrativa, de que vimos em Jesus a glória como do unigênito do Pai, aquele que veio dos céus como revelação precisa, máxima, plena e última daquilo que Deus quer revelar aos seus filhos, e tendo visto a realidade, eles estavam voltando seus olhos para a sombra da realidade que viria. A antiga aliança, com todos os seus simbolismos, os sacrifícios, as festas, tudo aquilo apontava para a obra de Jesus. De modo que, quando você está caminhando e percebe que alguém se aproxima de você, você percebe através da sombra que é uma pessoa, que de repente está se aproximando, mas se você continuar olhando para a sombra, você não tem uma exata noção de quem seja. Talvez você possa tentar dizer, pode ser que seja um homem, pode ser que seja uma mulher. Não, pelo tamanhozinho aqui pelo tamanhozinho da sombra, parece ser a sombra de uma criança. Eu acho que é uma criança que está vindo. Mas a gente não se contenta a olhar para a sombra, e a gente se vira para olhar a realidade que está sendo projetada naquela sombra. Esse é o movimento esperado por aqueles que conhecem a Jesus. Quando eles viram a Cristo, e quando Cristo falou, quem me ver a mim, ver ao Pai, eu e o Pai somos um, Ele é a exata revelação do ser de Deus, da sua vontade, eles não teriam mais a necessidade de olhar para as sombras, ou para os tipos daquilo que apontava para a obra de Jesus. Só que esses irmãos estavam recebendo essas sugestões externas à igreja, e estavam meio que se encantando, sendo enfeitiçados por esse desejo de voltar à fé judaica, somada à fé cristã, como se aquilo fosse trazer para eles um degrau a mais em sua espiritualidade. E a abordagem, irmãos, usada aqui pelo apóstolo Paulo para corrigir esse problema, essa tendência da igreja, foi falar sobre um dos temas mais importantes de toda a Escritura, que está dentro da Ordo Salutis, da ordem de salvação, do plano de salvação de Deus para com seu povo, a adoção de filhos. Veja que logo no início do capítulo 4, o apóstolo faz aqui uma analogia para dizer que, como filhos de Deus, nós somos libertos de uma vez por todas por Cristo. E olha as palavras que ele usa e a analogia que ele faz acerca dessa ideia de filiação. Digo, pois, verso 1, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores,
até ao tempo pré-determinado pelo pai. Ele está falando aqui do caso, naquela cultura do antigo mundo romano, de uma criança, filha de uma família que tinha posses, filho de um nobre ou de um rico, e que era designado um dos escravos daquela família para cuidar como tutor, como preceptor, como aio, que é a palavra usada aí no capítulo anterior, capítulo 3. Era uma espécie de um servo que ficava ali dedicado a educar aquela criança. Então, embora fosse senhor de tudo, embora a criança tivesse essa herança, ela não podia, entre aspas, desfrutar naquele momento. Por quê? Porque ainda era menor. Era um herdeiro criança. Então, ele estava ali numa posição não muito honrosa, porque ele estava sob a tutela, estava submisso ao servo. O servo era submisso ao Senhor, seu pai. De modo que ele não tinha liberdade para fazer o que ele queria com a herança que lhe estava prometida. Paulo está usando esse exemplo para explicar a relação de alguém que foi tirado desta situação de imaturidade na fé, alguém que, tendo uma herança em Cristo grandiosa, prefere voltar à infância para ficar sob um outro senhor, a lei, da qual eles já tinham sido libertos, porque a lei nunca veio, irmãos, para salvar o homem, e sim para apontar no coração do homem a necessidade de alguém que cumprisse a lei em seu lugar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo não está criticando e falando mal da lei do Senhor. Em outro momento ele fala que a lei do Senhor é pura, santa e perfeita. O salmista já falava que a lei do Senhor é pura e restaura a alma, mas ela restaura a alma ao ponto de apontar os nossos pecados, as impurezas que estão na nossa alma, e apontar para uma necessidade de um resgatador. E aí é que entra a figura que ele continua falando aqui nos versos seguintes. Verso 3 ele fala assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A expressão rudimentos do mundo aqui diz respeito às coisas básicas da vida, ao ABC da fé. Por 15 séculos, o povo judeu aprendeu os fundamentos do que viria a ser a fé naquele que viria, naquele que eles não saberiam como seria, mas que seria o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, que viria a pagar pelos pecados e erros do povo, a fim de que na sua justiça eles fossem justificados. Embora não vendo, eles criam no futuro, na graça de Deus que estava presente, mas nas figuras, símbolos, festas, sacrifícios que apontavam organicamente na revelação de Deus para a obra de Cristo. Então, quando eles estavam nessa etapa, nos rudimentos do mundo, nos fundamentos, no ABC inicial, quando eles pudessem olhar para o alfabeto completo, do alfa ao ômega, porque lá em Apocalipse diz que Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última, eles veriam que Cristo revelaria por completo aquilo que eles precisavam conhecer acerca de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 a 3, diz que no tempo antigo foi dado aos nossos pais que Deus se revelasse por sonhos, por visões, por símbolos, no templo, na arca da aliança, mas que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, e Ele é a última e plena revelação da vontade de Deus. Não faz sentido voltar então à infância do ABC, quando você vê diante de você a plenitude da revelação de Deus. E essa é a palavra que está no verso seguinte. No verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para indicar a sua humanidade plena, nascido sob a lei, para indicar aqui como senhor da lei. Ele veio para ser servo da lei, obedecer à lei em nosso lugar, a fim de que, irmãos, leiamos juntos o verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É interessante porque essa palavra adoção, conforme usada aqui na Escritura, ela tem a ver com a forma como a gente usa hoje, imaginar que uma família carinhosa, generosa, decide adotar uma criança que não lhe nasceu do sangue, né, mas da vontade do coração,
do amor daquela família, daquele casal, em trazer aquela criança e inseri-la na sua família, para ser de fato seu filho. Só que a gente sempre pensa na imagem de uma criança, não é? Quando a gente fala em adoção de filhos, a gente pensa em um casal que escolhe uma criança. Mas, na verdade, essa palavra adoção aqui, conforme usada no original, ela indica a adoção de alguém que já é livre, no sentido da tutela dos seus pais, já é um adulto. Quando Paulo compara aqui que Cristo nos adotou, ou que Deus nos adotou em Cristo, ele está dizendo, olha, uma vez que vocês estão em Cristo, vocês começam, claro, recém-nascidos, vocês experimentam o novo nascimento, mas vocês vão crescer, amadurecer, a ponto de já gozarem, participarem da herança de Deus. E a gente vai ver isso quando ele encerra o texto aqui, nos versos 6 e 7, dizendo, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também sois herdeiro por Deus. Interessante, irmãos, porque a primeira palavra aí, ou a primeira expressão lá do verso 1, digo, pois, que durante o tempo, esse pois, ele retoma o que está sendo dito anteriormente. E se os irmãos olharem para o que está dito nos versos anteriores, do capítulo 3, os versos finais aí, a começar do verso 23, a gente vai entender que o contexto é exatamente esse, essa luta daqueles irmãos por quererem crescer. A motivação deles estava correta. A Bíblia fala para a gente continuar buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E aí o meio ou o método é que estava equivocado. É porque eles queriam crescer para Deus em Cristo, buscando algo além de Cristo. E Cristo, como argumenta Paulo em toda a carta aos Colossenses, além de ser a pessoa suprema, é toda suficiente para não apenas nos tirar da morte e nos dar vida, salvação, mas também para que mantenhamos a nossa vida sob o seu senhorio, a fim de que recebamos esse crescimento saudável que nos faz conhecer mais a Deus e servi-lo com mais e mais alegria. Então, a partir do verso 23, Paulo havia argumentado o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela, estou lendo capítulo 3, verso 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, aquela figura lá, né, do aio, do preceptor, do tutor. A lei era o nosso tutor, o servo que nos submetia, não é? Antes era assim. E nela estávamos encerrados, presos a ela. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, num primeiro momento, fazia sentido perceber a relação com Deus baseada na revelação dos seus mandamentos. Mas tudo isso apontando, como ele fala aí, naquilo que viria futuramente, para essa fé que no futuro revelaria a pessoa de Cristo a nós. E no verso 24 ele continua: de maneira que a lei nos serviu de aio, essa mesma palavrinha, aio, tutor, preceptor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, nessa mesma analogia que ele desenvolve, né, no capítulo que nós lemos, no capítulo 4, o que Paulo está dizendo é, quando a gente conhece a Jesus e crê que Ele é o Filho de Deus que nos trouxe salvação, nós trocamos de tutor. Nós deixamos a tutoria, o aio da lei, que nos submetia a um relacionamento para aguardar a revelação futura do Verbo de Deus que encarnou, e trocamos agora por este Cristo que não apenas encarnou, mas que morreu por nós, foi sepultado por 3 dias e depois ressuscitou, e vive à destra do Pai a interceder pela sua igreja. Então o que Paulo está dizendo é, vocês estão querendo fazer o caminho de volta, vocês estão progredindo, vocês trocaram de Senhor. Vocês não apenas agora são subjugados pela lei, como vocês estão querendo abandonar aquele que vos resgatou da lei, do jugo, do peso do pecado que a lei condenava nos seus corações, porque, como disse Paulo em outra feita, o mandamento que era puro e me foi dado para a vida, me matou e eu morri. Morri para que vivesse agora em Cristo Jesus. Ele se torna então o Senhor
da vida daqueles que conhecem e o conhecem verdadeiramente para a salvação. E aí, irmãos, quando a gente pensa sobre esses termos, eu gosto muito do comentário de um comentarista bíblico, norte-americano, já falecido, Warren Wiersbe, quando ele fala assim, acerca dessa questão, da criança, mesmo sendo de família rica, não ter o prestígio que vai ter na sua vida adulta, de não poder ainda usufruir daquilo que lhe está reservado como herança, nessa figura do tutor como lei. Ele diz assim, a própria criança, naquele mundo romano, não era muito diferente do servo que cuidava dela. O servo ou o escravo estava sujeito às ordens do senhor da casa, e a criança estava sujeito ao servo. Essa era a situação espiritual do povo de Israel na era da lei. A lei era o aio, o tutor, que disciplinava a nação, preparando-a para a vinda do novo tutor de Cristo. Assim, ao levar os Gálatas de volta ao legalismo é a prática da lei para merecer alguma salvação de Deus, os judaizantes os conduziam não apenas à servidão religiosa, mas também a uma infância de imaturidade moral e espiritual. E aí, diante desse cenário, que ameaçava a comunhão daqueles irmãos com Cristo, é que o apóstolo Paulo está reafirmando que o único jeito de nascer para esta vida em Cristo, de crescer nela e amadurecer espiritualmente, é através da fé em Jesus. É o que está no verso 26. Nós lemos até o 25 do capítulo 3, o verso 26 encerra dizendo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, a fé somente. Ninguém, pois, será justificado pelas obras da lei, será justificado pela graça de Deus mediante a fé. Isto não vem de nós, não vem do nosso esforço, é dom de Deus. Só que o texto continua, estou citando a carta seguinte aqui, se os irmãos passarem uma página, na minha Bíblia é uma página, Efésios capítulo 2, no verso 8 em diante, o apóstolo Paulo explica como se dá esse processo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que é que diz o verso 10 agora, leamos juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos salvos de uma forma não meritória. Todos nós estávamos encerrados na lei do pecado, mortos para a vida com Deus, inúteis em nossos próprios raciocínios, inúteis em nosso esforço religioso de alcançar, porque esse é o significado da palavra religar e de religião, a nos religar a Deus através de nossas próprias pontes, filosofias de vida, pensamento e prática religiosa. Porém, tudo aquilo que acompanha a salvação testifica que realmente o fruto dela são as boas obras. As boas obras que Deus, o Pai, de antemão, antes de sermos salvos, já havia planejado para que não apenas admiremos, mas andemos nelas. Se os irmãos olharem o capítulo anterior de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, vê que esse antemão remete a antes da criação. O verso 3 diz assim, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis perante ele, para andarmos nas boas obras que antes da fundação do mundo Deus preparou para que vivêssemos e testemunhássemos delas. Portanto, a única maneira de entrarmos para a família de Deus, de recebermos esse leite espiritual, de sermos alimentados em Cristo e crescermos a ponto de amadurecermos e nos tornarmos herdeiros e desfrutarmos dessa herança, é como disse o verso 26 do capítulo 3 que nós lemos há pouco, é crer em Jesus, é ter fé no Filho de Deus. Se os irmãos olharem agora o Evangelho de João, capítulo 1, veja que coisa interessante.
João começa o seu evangelho de uma forma que nenhum dos evangelistas fez. Os irmãos estão doutores já nos 4 evangelhos pela série do pastor Robson, os 4 olhares, né? Ele tem mostrado esses 4 olhares acerca da vida, das palavras, da obra de Cristo, e como cada escritor, como cada autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo, mostra a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, tudo aquilo que acompanha a salvação. Só que no capítulo 1 de João, ele acaba sendo esse escritor que se preocupa com temas mais teologicamente profundos acerca de quem é Jesus, né? Não apenas o rei que Mateus anuncia aos judeus, não apenas o servo na figura do servo romano, aquele que vem atender às necessidades do seu povo, lá em Marcos, não apenas como aquele que fala não apenas a judeus, mas a gentios, quando usa Lucas para falar a Teófilo e aqueles que eram gregos, que não eram judeus. Vem João e começa a falar coisas que nenhum dos 3 falaram, a acrescentar alguns eventos, milagres e palavras de Jesus, e a explicar alguns de seus milagres, para demonstrar que esse Jesus, plenamente homem, plenamente servo, ele era Deus. Ele demonstrava que era de fato a divindade encarnada, a pessoa do Filho, diante dos nossos olhos. Quando ele começa o seu evangelho no capítulo 1, todos nós conhecemos o verso 12, que nos diz, o verso 11, né, fala que ele veio para os que eram seus, ou seja, veio para o povo judeu, de onde ele nasceu, mas os seus não o receberam. E o que é que diz o verso 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós descobrimos que ele começa falando que o objeto da nossa fé é o verbo. Nos 3 primeiros versos ele fala de um verbo, veja lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro de uma professora de gramática da 5ª série, faz tempo, que ela disse assim, rapaz, uma vez eu estava dando uma aula numa universidade e tinha um senhor lá fazendo algumas perguntas e tal, e quando eu fui dar essa aula sobre sujeito, predicado, verbo e tal, quando eu falei da palavra Deus, né, que seria um substantivo, né, seria o sujeito da oração e tal, ela fala, não, nunca foi substantivo, Deus é verbo, está escrito na Bíblia. Eu sempre lembro disso. O verbo aqui é a tradução da palavra logos, que pode ser palavra, pode ser verbo, pode ser expressão, pode ser revelação, pode ser lei de Deus, pode ser a fala de Deus. Veja por que João escolhe a palavra verbo. Esse verbo estava no princípio. Onde é que a gente encontra essa mesma expressão iniciando um livro da Bíblia? No primeiro livro, né? No princípio criou Deus. Ele usa a mesma expressão aqui, só que no grego, né? No princípio era o verbo. Então, esse verbo de quem ele está falando, essa fala de Deus, sempre existiu, desde o princípio. Segunda coisa, o verbo estava com Deus. Então, esse verbo que sempre existiu, tinha plena comunhão com Deus. Estava unido, aonde Deus estava, esse verbo estava. E ele conclui dizendo que esse verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, enfatiza. E no verso 3 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Qual a 4ª informação? Ele é criador. Quem é esse verbo? O verso 14 agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Desde o começo, irmãos, a fonte da vida, a fonte do ar que respiramos, tudo que existe e acontece é obra do verbo que encarnou, de Jesus, o Filho de Deus. Quando a gente está estudando ou lendo a Bíblia na ordem em que ela nos apresenta, a gente tem a sensação, eu pelo menos quando criança imaginava isso, né? De que Deus, sendo
um só Deus. Eu sempre fui ensinado por minha mãe a crer que só existe um Deus, né? Os demais são falsos deuses. Que esse um Deus, a Bíblia apresenta de 3 maneiras diferentes. E eu entendi assim: lá nos tempos antigos, esse Deus se revelou como Pai, como Criador, como falando com o povo, falando com Abraão. Aí depois, esse Deus se manifesta como Filho. Quando vem, esse Filho se encarna, morre numa cruz, ressuscita e volta para o céu. E logo depois, esse mesmo Deus se manifesta como um Espírito, o Espírito Santo, que vem morar dentro da igreja, dentro dos crentes. E aí essa é uma antiga heresia chamada modalismo, de imaginar que a Trindade não são 3 pessoas, é uma só pessoa, que assim como eu, sou ao mesmo tempo filho, vou ser papai daqui a pouco mais de um mês, se Deus quiser, não é? Sou tio, por exemplo, então eu consigo, no ambiente da família, desempenhar papéis distintos, sendo a mesma pessoa. Parece fazer todo sentido, não é não? Essa foi a primeira lição, assim, foi a primeira forma, né, que eu consegui dizer, eu estou entendendo agora o que significa Trindade. Mas está errado. Nem tudo que a gente está aprendendo quando criança está correto. Deus é o mesmo ser divino, é um só Deus, mas são 3 pessoas. Não é a mesma pessoa se mostrando de variadas maneiras. Nessa própria linguagem de Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus, ao falar deste ato criacional, em especial de nós seres humanos, ele usa o plural e fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E viu Deus que isso era muito bom. Desde o princípio havia mais de uma pessoa. O Pai fala, o Verbo executa, a fala de Deus vem a tornar as coisas existentes. E o Espírito Santo faz o que, irmãos? Ele povoava, né? Ele sobrevoava ali, pairava sobre as águas, e ele foi o sopro de Deus. A palavra Espírito significa também vento, sopro. Cristo nos deu o fôlego de vida através do seu Espírito. Onde é que eu quero chegar com isso? É que do começo ao fim, na antiga criação e na nova criação, quando somos renascidos em Cristo, Jesus é quem opera esta criação ou esta recriação. Quando a gente sai de casa e vê essas plantas se mexendo, as folhas balançando, o verde aflorando, novas folhas e frutos que depois nos servirão de alimento e para a renovação da vida, olhamos para o mar e tudo o que ele produz de vida, olhamos para a nossa vida, as células que diariamente são renovadas. Se a gente pudesse observar, né, as células que caem do nosso corpo a todo momento, a gente ficaria impressionado como nós estamos sendo refeitos, restaurados, renovados dia após dia. E ao mesmo tempo estamos morrendo também. Mais células morrem do que nascem em nosso corpo. Por isso que um dia a gente para de funcionar. O nosso corpo. Mas isso cumpre tudo um propósito perfeito. É que, quer vivamos, quer morramos, pertencemos àquele que é o autor da vida, que está conduzindo nossa vida, de modo que sejamos refeitos àquela antiga imagem, àquela antiga semelhança do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos deu vida conjuntamente com Ele. Para que mesmo caindo em pecado, como nós caímos no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15 de Gênesis, pudéssemos receber a promessa de um descendente que venceria em nosso lugar. Esse descendente é Jesus, que veio para nos tirar dessa escravidão, da antiga criação que nos prendia uma vida de desobediência, de queda em pecado, de cegueira espiritual, de busca por sentido de viver nas coisas que foram criadas. E na linguagem do apóstolo Paulo, todos os homens são por isso indesculpáveis, porque vendo, percebendo a divindade, a majestade, o poder de Deus nas coisas que foram criadas,
resolveram adorar não o Criador, não o Verbo da vida, resolveram crer e criar ídolos para si mesmo, e no fim das contas, eles adoram a si mesmos. Assim somos todos nós, quando estamos presos ainda, tutoriados pelo aio da lei, pelo antigo pacto, o pacto das obras. Mas eis que vem o descendente da mulher, eis que vem Jesus, nos resgata desse tutor e se propõe a ser aquele que vai nos conduzir e nos disciplinar nessa nova vida com Deus. Ele criou a nossa vida, irmãos, física, material e espiritual. Nós morremos espiritualmente, nós já nascemos distanciados do bem de Deus, inclinados a fazer o que é pecaminoso. Mas esse mesmo Deus, na pessoa do seu Filho, que veio para ser o Criador de todas as coisas, é também aquele que recria todas as coisas. Há uma restauração para todos aqueles que creem em Jesus. Foram feitos filhos de Deus. Isso é muito importante. Porque se não fosse esse versículo aqui, nessa narrativa de João, nós poderíamos cair no erro que muitas pessoas caem, em já dizer de automático, todos são filhos de Deus. Talvez na introdução desse sermão você tenha pensado, ele vai falar sobre questão decisiva, mais importante, fazer parte ou não da família de Deus. Todos são filhos de Deus, todos são família de Deus, todos foram criados por Deus, todos pertencem a Deus. Que história é essa de que precisa fazer alguma coisa ou sofrer alguma interferência para que você se torne um filho de Deus? Pois é exatamente isso que o apóstolo João está defendendo. Todos são criaturas. Se tornam filhos, porém, aqueles que creem em Jesus para a salvação. O que significa crer em Jesus? O que significa ter fé em Jesus? É confiar que, embora criados à sua imagem e semelhança, em perfeição e retidão de caráter e de moral, nós preferimos o caminho da desobediência. E agora o que nos cabe é uma decisão de trocar de Senhor. O Senhor da nossa vida não será mais o nosso próprio caminho, trilhado com nossos próprios esforços, pelas obras das nossas mãos, a fim de que obtenhamos esta bênção de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros com Cristo por toda a eternidade. Mas somente pela graça do que Deus fez em nós, nós depositamos no seu Filho toda a nossa confiança de que Ele pagou o preço do nosso pecado, e a sua perfeita obediência nos reafirma, nos enxerta, nos coloca na posição dos privilegiados filhos de Deus. Como que a gente vai descobrir então, meus irmãos, que somos filhos de Deus? Como nós lemos lá em Efésios, são filhos de Deus aqueles que são eleitos para crerem em Jesus. Mas a decisão de crer no Senhor Jesus é uma ordem dada a todos. Quando nós pregamos o Evangelho, é assim que o evangelista João fala de outro João, o Batista, quando fala aqui no verso 5, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este João, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Ele não era a luz, mas ele testemunhava a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, verso 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Cristo está brilhando diante de todos os homens. Está sendo revelado nas obras da criação, inclusive na nossa própria vida, como obra da criação do Criador. E cabe a nós, irmãos, a decisão de olharmos para Ele e de dizermos, não sou apenas uma criatura. Crendo no Senhor Jesus, eu sou agora filho. Não sou mais escravo, sou herdeiro. E é assim que ele encerra, voltando para o nosso texto, os últimos 2 versículos de Gálatas capítulo 4. E porque vós sois filhos, uma vez que vocês creram em Jesus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Uma expressão em aramaico que diz respeito àquele chamado Deus de Pai, de meu Pai, de papai, algo de intimidade.
não apenas de Senhor Criador, nós podemos chamá-lo de meu Pai. De sorte, verso 7, que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também sois herdeiro por Deus. A nova vida, irmãos, que recebemos desde que cremos em Jesus, é acompanhada pela bênção da habitação do Espírito de Deus, do fôlego da vida espiritual, da vida com Deus no nosso coração. Nessa carta vizinha aos Gálatas, a carta de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 13, diz que quando nós ouvimos o testemunho semelhante ao que João Batista deu da luz, ele não era a luz, quem prega não é a luz, você não é a luz, mas vocês e eu somos testemunhas dessa luz. Uma vez quando alguém testemunhou dessa luz ao nosso coração, uma vez tendo no Evangelho crido, nós somos selados definitivamente com o Espírito da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia irremediável de quando este Criador que veio ao mundo teve uma dupla natureza, sendo Criador, se tornou criatura, sendo homem, sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo Senhor da lei, se submeteu à obediência da lei e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se exaltou, ou foi exaltado sobre todos os homens, para que toda língua o confesse que ele, Jesus Cristo, é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele um dia será glorificado à vista de todos. Esse mesmo Cristo que estava na criação inicial e que veio trazer essa recriação espiritual, nos tornar novas criaturas, nos fazer passar pelo novo nascimento, ele foi morto, ele ressuscitou, ele voltou ao Pai, mas de lá prometeu retornar para buscar os seus. E aí, irmãos, qual é a senha que ele deixou a nós para que nos dê o privilégio de recebermos a herança que nos está reservada? O Espírito Santo, se ele habita em nós. Como nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós? Jesus falou que ele é o nosso outro Consolador. É aquele que nos faz lembrar de todas as suas palavras e que, aplicando a obra de Cristo ao nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos faz cada vez mais dependentes dele, menos arrogantes e confiantes em nossas próprias obras e mais dependentes e confiantes na obra suficiente de Jesus Cristo. Esses são guiados pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8, Paulo fala com essas palavras. A partir do verso 12, Romanos 8, 12, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, olha só, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Lemos o verso 14 juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pelo fruto nós conhecemos. Não apenas pela admissão verbal da nossa fé, ou mesmo a confissão pública dela por meio do batismo, ou mesmo por participarmos, como faremos agora, da mesa do Senhor, simbolizando essa plena comunhão na nova aliança que Ele propôs no seu sangue e no seu corpo por nós. Mas assim somos guiados pelo Espírito Santo. Nesses versos, irmãos, o cuidado que nós temos que ter é lembrar que essa nossa relação com Deus, a partir de Cristo, ela é toda, do começo ao fim, pautada em um favor que nós não merecemos. Não é que quando nós iniciamos a vida nova em Cristo, nós recebemos essa graça e o poder de sermos feitos filhos de Deus, e daí por diante a gente agora vai ter que lutar por nós mesmos, para garantir que chegaremos lá. Do começo ao fim é obra de Deus por nós e em nós. Mas não era assim que os irmãos gálatas estavam imaginando. Porque quando nós voltamos para o nosso texto, quando Paulo fala que esses que estavam debaixo da lei foram resgatados
para se tornarem filhos e não escravos, a tentação que era desses irmãos Gálatas e que pode ser a sua ou a minha em algum momento da nossa vida, é querer nos relacionar com Deus, mesmo estando em Cristo, colocando o nosso mérito para mediar essa relação. Isso aconteceu na história que Jesus mesmo contou do filho pródigo. Lembra quando ele sai de casa e vai gastar a herança que não estava disposta a ele ainda? Ele tinha que ser, o pai tinha que morrer, ele tinha que se tornar adulto, independente, e pudesse usufruir da herança que seu pai trabalhou, labutou para deixar para os seus filhos. Ele resolve antecipar isso, sai de casa, gasta tudo, fica pobre, doente, necessitado, com fome, e aí diz assim: rapaz, minha situação hoje é muito pior do que os escravos de meu pai. Já sei, vou voltar para casa e vou dizer: pai, me receba como escravo, me contrate, me compre como escravo, e aí eu terei minha relação com o Senhor refeita, mas não como filho. Eu quero comprar o seu perdão. Parece pesado isso, né? Mas, irmãos, todas as vezes que nós, com olhar altivo, olhamos para as outras pessoas e olhamos para nós pelo espelho, da nossa própria lente de enxergar a bondade nas pessoas ou a falta delas, e aquilo que em nós achamos que é superior a elas, nós somos levados a crer que merecemos alguma coisa mais do que o outro. Que se nós estamos aqui hoje nessa igreja, ou acompanhando essa transmissão, louvando a Deus e cantando sobre a sua salvação, a gente corre o risco de em algum momento nós tropeçarmos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Alguma coisa Deus viu em mim para me fazer seu filho. Lá antes da fundação, Deus visualizou que eu seria um ser humano melhor do que outro e pudesse assim ter a vida que Ele prometeu aos seus filhos. Mas não é assim que Deus propõe esse relacionamento com seus filhos, porque os filhos perdidos são achados por um pai e faz o que o pai da parábola fez. Ele corre ao encontro do filho e fala: você não é meu escravo, você é o meu filho, tome o anel, coloca as sandálias nos pés, vista a melhor roupa, nós vamos matar o melhor cordeiro e vamos festejar, porque o perdido foi encontrado, estava morto e reviveu. Como é a sua relação com Deus hoje? O que você tem feito para se sentir filho de Deus? Quantas vezes você tem ouvido a pregação do Evangelho da graça, do que Cristo fez, mas quantas vezes você tem se sentido tão culpado, tão aprisionado, acusado pela lei, que você não tem mais conseguido ter plena comunhão com Deus na oração? Você não se dirige a Deus como meu Pai. Você tenta se dirigir a Deus com propostas de comprar o seu perdão através de suas boas obras. Não existe, irmãos, religião que não seja verdadeira através somente do que Cristo fez por nós. Através de Jesus, nós somos aceitos na família de Deus, como filhos dele. E as diferenças entre um escravo e um filho são evidentes. O filho tem a mesma natureza do pai, o escravo não. O filho tem um pai, o escravo, um senhor. O filho obedece por amor, o escravo por medo. O filho é rico, o escravo pobre. Em Cristo temos as riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua bondade e, como diz o autor aos Romanos, Paulo, as riquezas da sua sabedoria. Onde encontramos essas riquezas e tesouros? Paulo diz aos Colossenses: em Cristo estão entesourados todas as riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. Por fim, o filho tem um futuro, o escravo não tem qualquer perspectiva. Nunca é obrigação, nem naquela antiga lei cultural, nem hoje nas novas leis do trabalho, não é obrigação do empregador ou do senhor daquela época suprir as necessidades, por exemplo, de um servo envelhecido que não lhe prestava mais serviço. Mas sempre foi dever de um pai suprir, prover sobre as necessidades do seu filho. Como disse Jesus, irmãos, se nós que somos maus,
sabemos e podemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, que sem nenhuma necessidade ou solidão, resolveu nos adotar em seu Filho Jesus Cristo, nos inserindo no seu corpo, na sua família, não nos dará todas as coisas, não nos dará o seu Espírito. Ele é a garantia de que não apenas fomos criados, mas que também fomos recriados para a eternidade. Um dia, os efeitos dessa recriação do nosso coração, de quem nós somos por dentro e por fora, porque não pense que apenas a nossa alma está sendo salva, o nosso corpo também está sendo salvo. Um dia sim ele voltará ao pó, o Espírito estará com Deus, mas assim como Cristo ressuscitou, Ele nos deu também esta herança. Participamos hoje, já podemos gozar na nossa maturidade espiritual da herança dos santos. Nós temos o Espírito de Deus, nós somos filhos dEle, nós recebemos já a sua comunhão, a sua proteção, a sua provisão e também a sua ressurreição. Somos renascidos em Cristo, temos Ele no nosso coração, somos novas criaturas. Pois bem, prepare-se para o presente final que virá, porque o nosso corpo, pecador como ele é, imperfeito como ele é, tendente ao pecado como ele ainda é, assim como o nosso coração também o é, um dia, mesmo que volte ao pó, nosso espírito estará sendo purificado plenamente no céu, para um dia reencontrarmos com o nosso corpo ressurreto à semelhança do corpo de Cristo, porque se Ele venceu a morte, Ele venceu também por nós, nos dará um corpo glorificado, impecável, cheio de toda glória, para que possamos desfrutar de uma plena comunhão familiar, sem imperfeições como a nossa família de hoje tem, sem desamparos como você pode ter sofrido na sua história, sem mentiras ou enganos e infidelidades que você pode ter cometido ou sofrido na sua história familiar. Um dia seremos como Ele é. Em certo sentido, irmãos, eu quero terminar dizendo isso. A nossa adoção ainda não se completou, pois ainda aguardamos a volta de Cristo Jesus, a redenção do nosso corpo. Alguns estudiosos, eles acreditam que esse segundo estágio da nossa adoção corresponde à segunda parte do processo antigo da adoção dos romanos, no caso de alguém de fora de sua família. Primeiro, se realizava uma cerimônia mais privativa, mais particular, no qual o filho era comprado, e aceito na sua família. Mas depois vinha o segundo estágio da adoção, onde se realizava uma cerimônia pública, aberta a todos, na qual a adoção era declarada abertamente diante de todas as autoridades. Nós cristãos já passamos pelo primeiro estágio. Nós não conseguimos daqui de cima, e vocês olhando para mim, identificar que somos já filhos de Deus a uma primeira vista. Nosso corpo não muda imediato, e o nosso caráter não é transformado de uma hora para outra. Ele vai sendo convertido, não é? A Bíblia fala que o joio cresce junto do trigo, mas não cabe a nenhum de nós tentar arrancar o joio para deixar o trigo. Nós não sabemos quem de nós aqui é salvo, mas o Espírito Santo testifica ao nosso coração que fomos adotados, que pertencemos a um Pai Celestial, que cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e que buscamos viver para testemunhar disso aonde quer que estejamos. Porque um dia, irmãos, quando Cristo voltar, uma vez que fomos comprados por Ele, recebendo dentro de nós o Seu Espírito, aguardaremos essa completude, esse segundo estágio da adoção, a declaração pública dos céus, onde todo ouvido ouvirá, todo olho verá, que Cristo, o Senhor Jesus, nos resgatou e nos fez filhos de Deus, e veremos nos ares a contemplação desta obra-prima da criação, reunida como um só povo, recriado para viver gloriosamente pelos séculos dos séculos. Somos filhos,
e somos herdeiros. A melhor parte da nossa herança ainda está por vir. Seremos como o nosso irmão mais velho, Jesus o Cristo. Se você nunca o confessou publicamente, talvez, ou certamente, essa é uma oportunidade para você fazer isso. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa. Não sei como é que está a sua família, não sei qual a sua história, como é que está seu relacionamento conjugal. O certo é que todos nós estamos passando por muitas dificuldades. Temos visto muitas famílias sofrendo nesse momento de pandemia, pelas perdas que tiveram, pela dificuldade relacional que descobriram de repente com a convivência intensa dentro de casa. Mas que no relacionamento horizontal com as outras pessoas, você possa expressar os frutos desse relacionamento que você, uma vez tendo sido inserido no corpo de Cristo, possa agora frutificar em boas obras de relacionamento sadio, de respeito, de fidelidade, de amor, de comunhão, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque quando Ele voltar, Ele chamará aqueles que creram nele e que publicamente o reconheceram. Esses serão publicamente confessados como sendo participantes da glória de Deus, por serem feitos filhos dele. Faça essa oração nesta hora. Ore ao Senhor e peça, de fato, para que os frutos desse novo nascimento, desta recriação, desta filiação, por adoção, sejam evidentes na sua vida, a fim de que no último dia você também seja identificado como parte do corpo de Cristo, parte da sua família na fé. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, não tem nada que podemos fazer, falar, para te agradecer pela adoção. Isso não precisava de filhos. Isso não precisava nos adotar, nos fazer participantes da tua família. Mas por infinita graça, amor, compaixão, o Senhor não apenas olhou para nós e nos inseriu no teu corpo, mas o Senhor se fez como um de nós, na pessoa do teu Filho, encarnando e vivendo tudo o que nós vivemos, enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos, sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas em nada pecando, pudesse ser o garantidor desta adoção que jamais será quebrada. Ó Deus, nos ajude a responder ao chamado deste amor eficaz, que nada poderá nos separar, que faz com que andemos guiados pelo Espírito e não pela vaidade do nosso próprio mérito, pelo nosso legalismo, pela nossa vaidade, pela nossa presunção, Senhor, de tentar contribuir com a Tua salvação. Não, Senhor, mas que possamos responder com fé, porque é mediante a fé que a graça nos alcança. E essa graça nos alcançando, nós podemos sim andar, como Cristo está na luz, andarmos na luz também. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa as vezes em que falhamos em nosso papel de marido, de pai, de filho, de irmão, de sobrinho, tio. Nos ajude, Senhor, a testemunhar dentro da nossa casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu e minha casa não subjugamos mais o nosso próprio coração ao antigo tutor da nossa vida, porque Cristo sim é o novo Senhor e também Salvador da nossa vida e da nossa casa. Alcance, Senhor, aqueles que ainda não te conheceram salvificamente. Quebranta corações que, ouvindo a pregação do teu evangelho, ainda continuam mortos em delitos e pecados, presos em seus próprios raciocínios falazes de religiosidade. Nos use, ó Pai, como canal de bênção para os nossos familiares que ainda não te conhecem, para os nossos amigos, companheiros de trabalho, de estudos, de modo que sejamos canal de bênção, instrumento da revelação do amor paternal do Senhor, através de Cristo Jesus. Nós pedimos assim e te agradecemos, em nome e para a glória dele. Amém, Senhor.